Em Marcos 10:46, a gente encontra a história da cura de Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego e teve a visão restabelecida. Apesar de parecer uma narrativa despretensiosa, aqui temos uma intertextualidade interessantíssima entre Marcos e literatura grega pré-existente. Timeu, em grego Timaios, é uma obra de Platão escrita no século 6 a.C. Nessa obra Timeu, Platão traz a visão como origem do saber. Ou seja, episódios do primeiro evangelho do Novo Testamento estão sendo escritos, inspirados em textos que já circulavam. Tem alguém inventando esses textos. Tem alguém consultando uma biblioteca grega e judaica para redigir o evangelho de Marcos. Quem será? Quem está por trás dos evangelhos sinóticos? Existem três categorias principais de Jesuses, que obviamente se subdividem em outros submicrotipos. Três categorias: o Jesus textual, o Jesus tradicional e o Jesus teórico. Este é o Jesus textual, é o Jesus do texto. É aquela categoria encontrada nos textos do Novo Testamento. Aqui representado nesta arte, encontrada na Capela Arcebispal de Ravenna, é um Jesus que tem roupa de império, sem barba, usando a cruz aí como uma espada, com um livro na mão, tal qual os imperadores aparecem nas pinturas. Ele representa o Jesus que tem os mesmos títulos do César, que elogia romanos e deprecia judeus, que manda pagar impostos a Roma, aconselha o desapego material, recomenda levar a mochila do soldado romano pelo dobro da distância exigida, manda alimentar o soldado romano que esteja de serviço no seu quarto de hora ou na sua vigília. É o Jesus reconhecido como filho de Deus pelo centurião romano, que é inocentado por Pilatos, que é personagem que aparece nos sonhos, creia, da esposa do prefeito romano, que promete a destruição dos judeus, mas que perdoa os romanos na cruz, porque eles não sabem o que fazem. É um Jesus que triunfa. Entrada triunfal em Jerusalém, coisa que só o imperador romano fazia na época do império. Um Jesus que tem 12 discípulos, como o imperador tinha 12 lictores, era protegido por eles, que amaldiçoou o símbolo dos judeus, a figueira, dizendo que não dava frutos, e ameaçou os judeus, dizendo que o reino deles seria tirado e entregue a um povo que produzisse frutos. É de fato uma categoria de Jesus que aduz a uma proposta dissertativa de acomodação política. Este aqui é o Jesus tradicional. É o Jesus da tradição patrística, que foi comercializado geração após geração de cristãos. É o Jesus diacronicamente adorado pelas comunidades cristãs, um Jesus europeu, amoroso, salvador, universal, portanto católico. Este é o Jesus teórico. É uma hipótese de historiadores, é uma ficção historiográfica, que é objeto de pesquisa de acadêmicos. Pode ter existido, mas as pesquisas que estão aí só convencem os que estão predispostos ideologicamente a crerem no pressuposto sem direito de questionar se ele existiu ou não. Então, até que ele seja provado, ele segue não existindo. Segue como personagem de histórias em quadrinhos. Mas esse Jesus teórico tem se tornado um dogma. Só que quase tudo que esses estudiosos crentes têm são textos cristãos, textos míticos, além de alguns textos posteriormente fraudados e interpolados a obras de historiadores conhecidos. Até alguns dias atrás, o professor Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro dizia que a existência de Jesus era algo incontestável. Veja bem, hoje ele não diz mais isso. Será por quê? Reflita comigo, o que motivaria isso? Esse sim é um Jesus histórico. Que Jesus caminhou na Palestina é incontestável. Se Jesus existiu, porque Jesus pode ter existido, pode não ter existido. Existiu Jesus? Não, você acredita que existiu. A gente está falando sério aqui. A gente não está brincando de igreja, não. Esse sim é um Jesus histórico. Que Jesus caminhou na Palestina é incontestável. Porque Jesus pode ter existido, pode não ter existido. De fato, foi a fragilidade dos argumentos dos historiadores que fez o professor mudar a sua opinião. Sabe o que os historiadores conhecem sobre o Jesus da Judéia, o Jesus de língua aramaica, o Jesus teórico? Nada. Só sabem o que os textos cristãos lhes dizem. Só conversa bonita, falácia, sobretudo a do apelo à autoridade e a do envenenamento do poço. E uma hipótese
encarada como se fosse um dogma religioso. Pergunte a um deles, Jesus existiu? E eles vão te dizer, senta aí, eu tenho uma conversa longa e bonita para ter com você. Jesus textual é um personagem de uma literatura mítica. Jesus tradicional é o Jesus da patrística. Jesus teórico é uma hipótese. Sobre este último, os historiadores nada sabem. Nada absolutamente sabem. Fiquem com as considerações assertivas da doutora Juliana Cavalcante. O que a gente sabe sobre o Jesus de língua aramaica? Nada. Tudo que a gente sabe sobre Jesus já está sob uma perspectiva grega. E, de novo, 20 anos depois. Então, não dá para a gente ficar pensando esse ambiente palestino.